Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos. E o primeiro é este daqui. O Menino do Poço. É uma moça que nos conta este e o próximo relato. Os dois são dela, da mesma moça. Então vamos para o Menino do Poço. Eita, não é a menina, é o Menino do Poço agora, credo. Olá, Ana e Assombrados, eu trouxe para vocês, em um outro relato, o caso da Menina do Poço. Esse relato que lhes trago hoje é sobre uma parente minha que prefere não ser identificada, pois boa parte da minha pequena família é fã do canal e identificariam a história dela. Bom, sem enrolação, vamos ao relato. Lembrando que a gente não identifica ninguém, tá? A gente sempre pede para que vocês troquem os nomes ou até a cidade, enfim, os detalhes assim, porque a gente quer saber mesmo da história. Continuando, sem enrolação, vamos ao relato. Essa moça tem um filho autista não verbal. É mãe solo e vivia bem em uma cidadezinha na região sudeste do Brasil. Ela teve a oportunidade de trabalhar como caseira em Minas Gerais e aceitou, pois realmente precisava de um emprego que permitisse cuidar integralmente de seu pequeno. A casa era antiga e contava com outros empregados. Sua função era basicamente manter a casa limpa, aberta e ensolarada. Se houvesse necessidade de reparos, havia profissionais conhecidos do dono para ajudar. Assim, ela conseguia passar muito tempo no grande quintal com o seu filho, plantando flores e cuidando da horta. Ela conta que em uma tarde, o seu filho se aproximou de um poço antigo, bem fechado e inativo, e começou a gargalhar. Ele era uma criança alegre, mesmo sem verbalizar. A mãe, de costas, começou a rir das gargalhadas do filho, até que ouviu outra risada infantil, que parecia estar acompanhando a do garoto. Ao se virar, ela viu um garotinho com camiseta branca e calças molhadas, encostado no poço, rindo com seu filho. Ela sabia que se tratava de um espírito. Ele parecia quase translúcido e não havia outra criança na casa. Imediatamente, ela pegou seu filho no colo e entrou em casa. Ana e Assombrados, a partir desse dia, a casa começou a ter uma atmosfera fria, diferente de antes. Seu filho, que só se comunicava com ela, agora vivia correndo pela casa, rindo e observando algo que ela não via, mas sabia que era o menino do poço. Ao perguntar a uma senhora que fazia serviços domésticos sobre essa criança, ela soube que houve um acidente com um parente do dono da criança há cerca de uns 40 anos, o que levou ao fechamento definitivo do poço. A senhora, enquanto passava as cortinas, deu um sorriso e perguntou: "Vocês já ouviram?" Apesar de o espírito não parecer fazer mal ao filho, a mãe ficava apreensiva. Será que era realmente um bom espírito? Seria mesmo o espírito do menino falecido ou algo se passando por ele? Com o tempo, as coisas foram ficando mais sinistras. O seu filho começou a aparecer com arranhões, caindo, choramingando e passou a demonstrar um olhar de medo. Quando ela saía para passear com o pequeno, via uma sombra no portão os observando. Até familiares já haviam visto a criança e achavam que a convivência com um fantasma não era saudável para ele. Seu filho não queria mais dormir em seu quarto e passava as noites agarrado à mãe, com um sono agitado. Em uma conversa com o padre, ele aconselhou que ela se mudasse. Essa decisão se tornou urgente no dia em que o pequeno foi encontrado andando no telhado. Eu até cuspi. Andando no telhado. Até me perdi aqui. Aqui, achei. E precisou ser resgatado por um funcionário. Foi assim a gota d'água para ela.
Depois da mudança, o garoto ficou mais calmo e passou a dormir melhor. No entanto, a mãe jura que de vez em quando vê um olhar perdido e um sorriso de canto de boca e uma pequena sombra parece se esgueirar pelos cantos da nova casa. Esse foi o relato dela, que me permitiu compartilhar com o canal. Agora uma nova fã está com vocês. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas peraí. Mudou de casa, depois a criança... No entanto, a mãe jura que de vez em quando vê um olhar perdido no filho dela ou no fantasma? No filho, acho, né? E um sorriso de canto de boca. E aí ela vê também uma pequena sombra que se... Será que acompanhou? Tem que ver isso, né? Fazer alguma coisa aí pra talvez liberar esse espírito, ver se é mesmo o garotinho... Pra não ficar acompanhando aí, porque não é legal, né? Mesmo que eu acho que o espírito tenha boas intenções, acaba dando uma atrapalhada. Cada um tem que estar cada um no seu quadrado, não é? Próximo relato. Ela veio se despedir, é a mesma moça que conta. Olá, Ana e Assombrados. Ontem eu recebi uma visita estranha e inesperada. A filha de uma conhecida de longa data que eu não via há muitos anos. Seu nome é... Os nomes estão trocados, tá? Seu nome é Tainá. Tocaram a campainha e internamente me perguntei irritada. Como que o porteiro deixou alguém chegar até a minha porta sem avisar? Afinal, estamos no Rio de Janeiro e a violência aqui tá pela hora da morte, literalmente. Olhei pelo olho mágico e vi a Tainá. Ana, sabe aquela sensação de sobressalto no coração? Assim, não é de alegria, mas de surpresa ou susto. Bom, deixei pra lá, abri a porta, pronta para dar um abraço apertado, que não veio. Ela estava diferente. Não sei explicar exatamente, mas havia algo de estranho nela. Respeitei a distância, pedi para que se sentasse e perguntei se ela queria água, suco ou alguma coisa para comer. Ana, ela devia ter uns 30 anos, ou até menos. Eu a conheci bem pequena. Sentei ao seu lado e tentei segurar suas mãos, mas ela se afastou suavemente, antes que eu pudesse tocá-las. Parei de tagarelar sozinha e observei. Ela estava pálida, usava um vestido bonito, floral, mas seus cabelos pareciam sujos, tipo colados, sabe? E havia nela um cheiro de terra. Pensei, ai gente, eu tô ficando maluca, né? Então ela me olhou com olhos sem expressão e disse: Tia, eu vim me despedir, pois eu vou viajar e agradecer tudo o que você fez por mim e pela minha família. Ana, era pra eu ficar emocionada, né? Mas eu não consegui. Eu fiquei com medo. Sim, Ana e Assombrados. Parecia que outra pessoa tinha, sei lá, vestido a pele dela. Dá pra entender? Ela sempre foi muito alegre, vivaz, sorridente. Levantei e disse que eu ia chamar meu marido, que estava no quarto, para ele também matar saudades. Na verdade, eu só queria sair daquela sala. Olhei para aquele corpo rígido e então notei seus pés descalços e sujos de terra. Coloquei as mãos na boca e corri pro quarto. Chamei meu marido com um gesto e ele veio, desligando a TV com o controle remoto, um pouco contrariado. Ana, por Deus, eu queria muito, muito que fosse só imaginação minha, que fosse coisa de gente metida hippie, né? Ou talvez algo de Halloween, qualquer coisa, menos ver o meu sofá sujo de terra e a porta da frente da sala aberta. E ela, nem sinal dela. Contei tudo ao meu marido, tremendo, e ele decidiu ligar para a mãe dela. Enquanto ela falava, fui até a portaria, enquanto ele falava no telefone, né? Eu fui até a portaria e perguntei se havia entrado uma moça com as características dela. E o porteiro disse que não. Eu desci para ver as imagens das câmeras. E Ana, não havia nada nas câmeras. Apenas um instante em que a porta de vidro da portaria se abre sozinha.
Eu voltei para casa e encontrei meu marido limpando o sofá pálido. Mandou que eu me sentasse e então lançou a bomba. A Tainá havia morrido, atropelada, 2 dias antes. A mãe dela contou tudo para o meu marido, ainda chorando muito, é claro. Ela estava voltando à noite do consultório de dentista onde trabalhava e foi atropelada por um motorista bêbado, que... Enfim. Ana e queridos assombrados, esse foi o meu relato que ainda me faz perder-me no silêncio e na tristeza. Gente do céu, credo! E ela, assim, de uma forma... apareceu de uma forma bem triste também, né? Foi, acho que, traumático para ela também, embora pareça que ela, naquele momento, estava consciente do que tinha acontecido, né? Ela falou de fazer uma viagem, foi se despedir. Será que depois desses 2 dias que talvez... Mas por que ela estava com terra no pé? Ai, gente, meio assim assustador, né, o negócio? Ai, coitada. Coitadas, né? Porque imagina a situação também de ser e o sofá ficou sujo de terra, gente. Meu Deus. Próximo relato. Meu avô falecido foi no casamento da minha mãe e do meu pai. Mas peraí, gente, parece que eu já li esse relato. Eu já li esse relato. Bom, vou ler aqui, mas eu acho que eu já li esse relato. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas sei que vão me chamar de fulana. Bom, essa história aconteceu com a minha mãe em 1998, no casamento dos meus pais. Quando a minha mãe tinha 11 anos, o meu avô faleceu por conta de um câncer. Ela, muito apegada a ele, sofreu bastante com sua partida e muito tempo depois, minha mãe conheceu meu pai, namoraram e depois de algum tempo resolveram se casar. Começaram a entregar os convites e minha mãe teve a ideia de levar um convite no cemitério para o meu avô, o pai dela. Ah, sim, eu já contei. Todos foram contra essa ideia, mas ela mesmo assim fez. Levou o convite no cemitério. No dia do casamento, um homem muito estranho entrou na igreja. Ele não falou com ninguém, apenas observava minha mãe, inclusive. Ele aparece nas filmagens do casamento. Interessante. Onde minha mãe ia, ele a acompanhava. Ah, Ana, e um detalhe, esse homem estava com um chapéu e sempre com a cabeça baixa, então não dava para ver muito o rosto dele. E o mais incrível, ele mancava da mesma perna que o meu avô falecido mancava. Até que o tio deu carona, essas coisas, né? Meu tio, percebendo esse homem estranho, que não conversava com ninguém e que ninguém sabia quem era, foi falar com ele. Então, aí que eu entro na questão desse relato, que certeza que eu já contei aqui pra vocês, ele tá repetido aqui. Mas assim, voltando à questão, olha só. Ele apareceu nas filmagens, ok. Ele tinha um chapéu que não dava pra ver direito, mas aqui ela afirma. Ele não conversava com ninguém, ok? Mas ninguém sabia quem era. Então, se ninguém sabia quem era, eu acredito que não era o rosto do avô, porque senão, do pai e da mãe dela, no caso, né? Porque senão as pessoas que estavam ali iam conhecer, não é? E ninguém foi falar com ele. Bom, ele disse, boa tarde, o tio dela, né? Falou, boa tarde, senhor, tudo bem? Você é parente do noivo? Ou seja, ele estava vendo o cara e não reconheceu, né? Você é parente do noivo? E o homem respondeu, não, eu sou o convidado da noiva. Inclusive, diga a ela que ela está muito linda. Sempre quis vê-la vestida de noiva. O meu tio então conversou mais um pouco com ele e saiu. Algum tempo depois, esse homem pediu para o meu tio levá-lo embora. Outro detalhe importante, Ana, é que esse meu tio era o xodó do meu avô quando ele estava vivo. Então, ele reconheceria, tá vendo? O tio, pelo menos. Meu tio então disse para ele ficar para a festa, mas o senhor respondeu que não podia. Então foram embora, meu tio dirigindo e o senhor mostrando o caminho. O senhor guiou meu tio até uma estrada de terra e em um certo momento disse para o meu tio parar ali, pois ele morava ali. Meu tio estranhou, pois não havia nenhuma casa por perto, mas parou.
se despediu do senhor, virou o carro e foi embora. Achando tudo isso muito estranho, ele olhou para trás e Ana, o homem, tinha sumido. Aí eu já não sei também. Não tinha como, pois, como eu já disse, não havia nenhuma casa por perto e o mato nas laterais da estrada era um mato baixo. Então daria para ver se ele tivesse ido pelo meio do mato, sei lá. Meu tio, então, com muito medo, acelerou o carro para sair logo dali. Chegando de volta na festa, contou o que aconteceu para minha mãe, que já sabia que poderia ser o meu avô, e ficou muito emocionada. Minha mãe até hoje nos conta essa história com lágrimas nos olhos, e eu acredito, pois minha mãe não é de ficar com brincadeiras, muito menos quando se trata do pai dela. Foi este o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas como assim ninguém reconheceu? Será que ele se mostrou de uma forma... Bom, o espírito apareceu com uma outra idade? Ou ele preferiu aparecer como uma outra pessoa aleatória, para não causar... De repente ele falou assim, não, eu não vou me transformar, plasma, eu não sei como que fala. Aparecer ali no meio das pessoas como... Porque senão todo mundo já sabe que eu morri, né? Vai virar um alvoroço o negócio, né? Mas ele podia estar ali presente, mas invisível também. Mas ele quis estar presente mesmo. O que eu pensei também, de ter um espírito, o espírito do pai dela, ter usado o corpo de um médium e ter ido até o local com o corpo de um médium. Por isso que ninguém conhecia, por isso que, né, o tio, né, o tio da moça que, não sei, conversou com ele, que era o xodó do avô, também não reconheceu, né, conversou com ele e tal. Então ele tava com outra aparência. Só que ele sumir lá no meio do mato, aí já não é uma pessoa, né, de carne e osso, a não ser que, sei lá, aconteceu alguma coisa com esse médium aí, ele bilocou, sei lá, mudou de... não sei, foi pra... Ou o avô quis aparecer com outra aparência. Pôde fazer isso? O pai da noiva? Não sei, deixem as suas opiniões. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. E vamos para o próximo relato, que é este. A mulher da boca costurada. Oi, Ana, oi, assombrados. Hoje eu vim aqui mais uma vez contar um relato que eu cresci escutando. Vocês lembram de um relato em que eu contei que o meu avô, ao sair de casa para encontrar minha avó, viu uma mulher na porteira com a boca costurada, cabelo para cima, roupa suja? Pois hoje eu vim aqui contar outra história de uma amiga da minha avó que também viu essa mulher. Dona Fulana era muito boca porca, tipo boca suja, né? Xingava Deus e o mundo. Tudo para ela era motivo de xingamento. Sua mãe sempre dizia para ela parar de xingar tanto, alertando que um dia ela veria algo que não ia gostar. Mas Dona Fulana continuava com os xingamentos, dizendo que isso aliviava a raiva que ela sentia. Uma certa noite, sua mãe saiu para ir à missa e depois a uma reunião, deixando Dona Fulana sozinha em casa com a sua irmã mais velha. Não demorou muito para as duas começarem a brigar, pois ambas queriam o último pedaço de rosquinha húngara que a mãe delas havia feito naquela manhã. Nenhuma das duas queria dividir. Ambas queriam comer sozinhas. Foram xingamentos pra lá, tapas pra cá, até que a irmã da Dona Fulana pegou a rosquinha e saiu pra rua pra comer. Dona Fulana ficou furiosa e começou a xingar, até que ouviu as folhas do pé de goiaba se agitarem. Nesse pé de goiaba havia um balanço improvisado onde algumas crianças costumavam brincar e ficava perto da casa da Dona Fulana. Irritada, já xingando, ela foi em direção à porta da cozinha, pensando que sua irmã, ao sair, havia deixado o portão aberto e que as crianças da rua tinham entrado no quintal para balançar, enfim. Quando ela abriu a porta, levou um susto. Quem estava no balanço não era uma criança, como ela imaginava, mas uma mulher de cabelos para cima e boca costurada, olhando diretamente para ela enquanto se balançava. No chão, ao lado da mulher, havia um amontoado de roupas.
Dona Fulana deu um grito e saiu engatinhando para dentro de casa, fechou os olhos e gritou até a garganta doer. Ela ficou alguns meses sem xingar, mas logo voltou a fazê-lo. O susto não foi grande o suficiente para fazer com que ela parasse. Só Deus na causa mesmo. Eu tomo um sustinho, mas daqui a pouco precisa de um pouquinho mais para parar de xingar. Então, tem esse negócio também. Eu não sabia da boca costurada, mas dessa mulher, que também às vezes é descrita como a tal da desgraça, que vem com esse monte de roupa junto. Tipo, como se fosse lavar roupa, sabe? Eu não sei por que vem com um monte de roupa junto. É sei lá, um tipo de espírito? Isso significa alguma coisa? Roupa suja? Eu não sei. Mas tem vários relatos de uma mulher, ou é algo não sei, de uma mulher com um cesto de roupa, com bacia de roupa, com coisa de roupa suja. Né? E a boca costurada tem a ver com os palavrões e tal. Cabelo pra cima, desgraça. Desgraça também tinha, né? Os cabelos assim, desgrenhados, né? Agora essa daí tem a boca costurada. Fazendo alusão às palavras ruins. Pode ser. Próximo relato, o menino imaginário. É uma moça que nos conta este e o próximo relato. Oi, Ana e assombrados. Lembram da minha prima que cuidou de uma menina com uma amiga imaginária? Pois bem, ela conseguiu outro emprego. Estava toda feliz, pois agora cuidaria de uma senhora que estava com câncer. Achou que dessa vez não teria que passar pelo trauma de lidar com uma criança com uma amiga imaginária que literalmente a colocou para correr. Ana, em 3 meses trabalhando na casa, a senhora recebeu uma notícia milagrosa. Estava curada do câncer. Foi motivo de festa na família, é claro, e a minha prima foi convidada para comemorar. Ela levou o afilhado junto, achando que seria uma boa oportunidade para distraí-lo também. A festa estava ótima, casa cheia, e o afilhado da minha prima logo arrumou um coleguinha para brincar no jardim. Ela ficou de olho nele o tempo todo, mesmo enquanto ele corria e brincava sem parar. Já no final da tarde, quase na hora de ir embora, minha prima foi procurar o afilhado entre as árvores daquele imenso jardim. Eles precisavam se despedir e pegar uma carona para descer, já que a casa fica num local aqui no Rio e é necessário ir de carro. Foi então que ela ouviu um barulho de tapa e viu o menino vindo chorando com a mão no rosto. Horrorizada, minha prima perguntou o que tinha acontecido. E ele contou que o garoto com quem estava brincando havia batido nele. Pronta para dar uma bronca no tal menino, ela perguntou onde ele estava. O afilhado apontou para uma porta estreita no canto do jardim. A minha prima jura que viu a sombra do menino entrando ali. Nesse momento, a patroa da minha prima, Dona Lúcia, se aproximou perguntando por que o garoto estava chorando. E minha prima explicou que os meninos passaram um dia brincando juntos, mas que aparentemente sem motivo, o coleguinha havia dado um tapa no rosto do afilhado dela. Dona Lúcia ficou séria e perguntou onde estava esse menino. Quando o pequeno apontou para a porta estreita, todos foram até lá. Dona Lúcia abriu a porta e adivinhem, era um quartinho vazio, só havia um carrinho de mão lá dentro. E as 3 paredes baixas deixavam claro que ninguém poderia estar escondido ali. Minha prima, ainda perplexa, insistiu que tinha visto o menino entrar naquela direção. Mas Dona Lúcia encarou com uma expressão séria e afirmou que, além do afilhado da minha prima, não havia nenhuma outra criança na festa. Minha prima preferiu ficar quieta, não queria perder o emprego ou sair com fama de maluca, né? Pegou o afilhado pela mão e foi embora em silêncio. Depois veio direto à minha casa me contar tudo. Ana, eu só perguntei se podia compartilhar o relato aqui no canal e sugeri que ela esquecesse o assunto e focasse no trabalho. E vocês, assombrados, e Ana, o que acham disso tudo? Seria um menino imaginário? Um espírito perdido? Um obsessor? Será que no final, sabendo que ficaria sozinho de novo, o menino se revoltou e bateu no afilhado da minha prima? E mais, um espírito realmente pode tocar e agredir alguém assim?
Quero muito saber a opinião de vocês, sempre com respeito, é claro. Um beijo pra você, obrigada. E sim, a gente já viu muitos relatos aqui, muita história de espírito que, sim, consegue tocar, puxar a coberta, puxar a pessoa inteira da cama, né? Da tapa, bater, arranhar, sim, podem. Eu pensei nisso também, que ele tava ali, ficou... que susto! Ele ficou contente de ter um amiguinho e tal, brincando ali. A hora que o menino falou que ia embora, ele sem... talvez, falou, e agora? Quem vai brincar com ele? Ele meteu um tapa no menino, vai saber, né? Não sei. Agora, é uma criança mesmo? É alguma outra coisa se fazendo, passar por uma criança? É uma entidade? Eu não sei, mas que ia bater no rosto do menino? Gente, eu não sei. Teria que investigar melhor, saber melhor o que acontece, né? É duro dizer, mas pode ser tudo isso. O que eu sempre fico pensando é como que uma criança fica tanto tempo, fica perdida pro lado de cá, né? Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este, é da mesma moça, né? Quem seria aquela mulher? Oi, Ana e Assombrados, repassando memórias antigas aqui, lembrei de algo interessante que eu ouvi a minha tia contar para minha mãe quando eu tinha apenas 9 anos. Foi na década de 70 e a minha tia, que já faleceu, vivia numa vaga em um casarão no centro do Rio de Janeiro. Vocês talvez se lembrem das histórias que já relatei aqui sobre aquele lugar. O ser diluviano... O ser diluviano? Isso daí eu não lembro, não. A criança da rede. Pois é, esse novo fato também aconteceu com a minha tia Marlice. Minha tia era costureira, de vestidos de noivas e trajes finos. Morou mais de 20 anos nesse casarão junto com os meus 2 primos. Com o tempo, eles cresceram, estudaram e seguiram suas vidas. Para preservar as identidades, vou chamá-los de Paulo e Sérgio. O Sérgio era o tipo de rapaz que vivia se metendo em confusão. E a minha tia, coitada, tinha que ir buscá-lo na delegacia com frequência. Já o Paulo era mais tranquilo. Casou-se e foi viver sua vida com a família. Houve uma época em que a minha mãe e eu fomos visitar a minha tia. Naquele dia, ela estava muito preocupada porque o Sérgio havia desaparecido e não dava notícias há meses. Naquela época, com tantas pessoas sumindo durante a ditadura, o desespero dela era maior ainda. Uma noite, minha tia contou que bateram na porta dela de madrugada. Ao abrir, qual não foi sua felicidade ao ver o Sérgio parado ali no corredor olhando para ela. Ela o puxou para dentro do quartinho, emocionada, chorando e o abraçando forte. Mas como toda mãe, no meio daquela alegria, ela percebeu que algo estava errado. Sérgio estava pálido, distante, e seu abraço parecia diferente, como se faltasse calor humano. Ainda assim, ela pensou que ele devia estar exausto ou machucado por algo que tivesse vivido, né? Minha tia tentou animá-lo, foi até o fogão preparar algo para ele comer e ficou conversando sobre a preocupação que ela teve durante o desaparecimento e tal. Mas enquanto mexia os ovos na frigideira, sentiu algo estranho. Não ouvia som nenhum vindo do outro lado da cortina que dividia o quarto. Quando ela se virou, viu a cortina se abrindo lentamente. Do outro lado estava algo que parecia o Sérgio, mas com um aspecto profundamente estranho. Olhos escuros como a noite e um sorriso largo demais, que causava arrepios. Horrorizada, minha tia gritou e naquele instante tudo escureceu. E ela acordou sozinha, caída no chão do quarto, apenas quando o sol já entrava pela janela. Logo depois, Paulo chegou. Percebendo o estado abalado da mãe, perguntou diretamente: Mãe, quem te contou? Ela, sem entender, ficou em silêncio, aguardando uma explicação. Foi então que Paulo contou. Sérgio havia sido encontrado no mar e já estava no IML, no centro da cidade. O choque foi demais para minha mãe. Paulo precisou ajudá-la a se recompor
enquanto vizinhos chamavam a minha mãe para minha tia. O choque foi demais para minha tia. Paulo precisou ajudá-la a se recompor, enquanto vizinhos chamavam minha mãe para ir até lá, enfim. Ana e assombrados, a despedida do Sérgio foi muito difícil. Minha tia sempre acreditou que o que aconteceu naquela noite foi uma visita do espírito do filho em um último esforço para vê-la e confrontá-la, mesmo que de forma confusa e assustadora. E vocês, o que acham? Será que foi mesmo o espírito dele, em sua forma mais perturbada, tentando um último adeus? Ou teria sido apenas o desespero e a saudade de uma mãe preocupada? Beijos a todos. Um beijo para você, obrigada. Eu não acho que foi a mãe que imaginou isso tudo, não. Ela teve uma visita ali. Não sei o que aconteceu com o filho, eu não sei o que o filho fazia, não sei, mas ele apareceu dessa forma um pouquinho assustadora, um pouquinho distorcida, né? Não sei como que era ali, o que aconteceu, foi encontrado no mar, mas não sei maiores detalhes, não sei. Mas sim, ele foi até lá, não falou nada, né? Eu acredito que sim, foi o espírito do filho. Triste, né? Coitada da mãe. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado, tá? Se forem comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história assombrada, envie um relato pra gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!